Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, essa é a nossa quarta aula e agora a gente vai falar sobre os cuidados importantes durante o nosso processo de avaliação. Primeiro, alguns tópicos que eu acho que é bastante relevante a gente discutir e a gente pensar nisso, né? Será que eu consigo tratar a causa do problema? A gente sempre fala isso, né? Nós, fisioterapeutas, a gente gosta de falar, não, eu tenho que achar a causa e tratar a causa daquele problema. Mas será que a gente consegue achar uma causa específica para o problema? Será que o que a gente estava falando, talvez na aula anterior, pode complementar aqui, né? Será que a gente não fica tanto na busca de uma única causa e é isso que faz a gente dominar e decorar todos os testes clínicos, porque a gente está procurando exatamente uma única causa e às vezes não é isso que a gente precisa, né? É lógico. Nosso processo de avaliação, ele vai servir para apurar todas as possibilidades, tudo que pode estar envolvido com aquele paciente. E aqui a gente não vai conseguir encontrar uma única causa. Então, por isso que eu digo aqui, ó, ser assertivo será mais eficiente. Assertivo no sentido de conseguir realmente entender todas as peças, conseguir entender todas as características para fazer com que o negócio funcione melhor, com que o nosso tratamento funcione melhor. Lembrar que se eu devolvo função, eu tenho que avaliar função. Não adianta também a gente falar, fisioterapia é bonita porque devolve função para todos os nossos pacientes e a gente não avalia isso, né? A gente tem que ser coerente aí. Se eu quero devolver alguma função para aquele paciente, eu preciso ter isso na minha avaliação também, preciso apurar isso antes. Entender o comportamento da queixa do paciente é muito importante. Então, entender todos os sinais que ele vai me dando, seja o paciente, todos os sinais que a queixa dele também vai me dando, isso vai ser muito importante aqui. Beleza? O que eu estou querendo dizer com isso, né? Por exemplo, aqui, ó, seu sintoma, ele é um sintoma constante? É uma pergunta que a gente pode fazer para o nosso paciente e a gente tem duas opções de resposta. Não ou sim. Se ele falar que não, que o sintoma não é constante, eu posso fazer 4 perguntas para tentar entender o que está acontecendo. Então, o que faz esse sintoma aparecer, quanto tempo que ele dura, o que você faz para diminuir o seu sintoma e depois que ele diminui, quanto tempo você fica sem esse sintoma? Beleza, uma sequência clara de perguntas que eu posso abordar com o meu paciente. Porém, se ele falar que o sintoma dele é constante, eu tenho que pensar numa outra pergunta aqui. Seu sintoma, então, ele varia de intensidade? E aqui, de novo, eu tenho duas possibilidades de resposta. Sim. Se ele variar de intensidade, beleza, volto para aquelas 4 primeiras perguntas. Se ele falar que não, que a dor dele, o sintoma dele é constante, não muda, independente do que ele faça, aí eu tenho que fazer uma pergunta mais importante aqui. Então, quer dizer que seu sintoma ele não piora de jeito nenhum? Ele não piora ou não melhora de jeito nenhum? Se isso realmente acontecer, é preocupante. Lembra da triagem das bandeiras vermelhas que a gente falou lá na primeira aula? Então, aqui eu estou tentando usar um esquema para abordar exatamente isso. Por quê? Se ele tem um sintoma constante, que não muda, não melhora, não piora, que fica o tempo inteiro com ele ali, eventualmente eu posso ter uma bandeira vermelha e aí eu preciso encaminhar esse paciente para outro profissional. Tá? Então, sequência simples de pergunta para eu conseguir entender o comportamento da queixa do meu paciente. A gente vai entrar aqui agora, a gente vai falar sobre cuidados na avaliação e a gente já tem 2 aulas na plataforma aqui. Uma é de fisioterapeuta como profissional de primeiro contato e a segunda aula que é sobre comunicação terapêutica. Tem várias coisas que as professoras já estão abordando nas aulas delas também, que vão aparecer aqui e que vale a pena complementar depois, assistir esses 2 cursos também, tá bom? Vamos lá então, cuidados importantes que a gente precisa ter. O primeiro, empatia, né? A gente precisa tentar entender, olhar para o paciente com o olho dele mesmo, né? A gente precisa tentar vestir a carapuça do nosso paciente. Isso é muito importante no nosso processo. Sabe por quê? Tem alguns estudos, isso eu nunca tinha visto. Na hora que eu estava montando a aula que eu encontrei essas informações e achei muito interessante. Ó. Pacientes com influenza que percebem um esforço do clínico em ser empático apresentam melhoras no sistema imune e significativa redução da duração e severidade dos sintomas. Então, eles fizeram até testes de sangue e verificaram isso.
né? Ou ainda, isso eu acho mais impactante ainda em se tratando do problema, né? Ó, pacientes com diabetes que têm médicos empáticos apresentaram um controle melhor da glicose sanguínea e dos níveis de colesterol do que os pacientes cujos médicos não eram considerados empáticos. É lógico, tem muito aquilo. Criar conexão vai fazer o paciente vestir a sua camisa também. Então, e isso fica bem... aparece bem aqui quando a gente fala de empatia, né? Segundo ponto, ouça, uma escuta ativa. Eu costumo brincar que não é à toa que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Provavelmente é porque a gente precisa ouvir muito mais. E a gente precisa treinar isso com os nossos pacientes. Para a gente... eu pensei aqui em 5 tópicos para facilitar o nosso entendimento sobre como que a gente pode treinar e o que a gente leva em consideração para melhorar esse nosso processo de escuta. Não se enganem, tá? Esse é um processo que a gente consegue treinar, a gente consegue melhorar. Até mesmo para ser empático, a gente consegue treinar e consegue melhorar. Eu consigo fazer isso. Eu tenho que querer, né? Só isso é importante. Então vamos lá, nos 5 pontos aqui para a gente utilizar uma escuta mais ativa. Primeiro, o corpo fala. Então, fique de frente para o paciente, para o interlocutor, e fique atento aos sinais não verbais. Então, os gestos que o paciente faz, eles podem indicar muito em relação à gravidade ou não daquele problema. E a gente tem que ficar atento a tudo isso, né? Não julgue o seu paciente. Então, ouça, se mostre interessado em tudo o que está acontecendo. E ouvir, a gente acaba ouvindo também com os olhos, né? A forma como a gente se comunica com o olho, olhando no olho do nosso paciente, vai ser muito importante aqui também. Evite distrações. Imagina, né? A gente gosta de criticar outros profissionais da saúde. Imagina quando você vai numa outra consulta e a pessoa que está conversando com você, de tempos em tempos, olha no celular. Isso é ruim, né? Vai parecer que ele não está se preocupando muito com você. E faça isso também a hora que você estiver avaliando o seu paciente. Pense no que o paciente está falando. A gente não precisa ficar respondendo, a gente não precisa dar nada para o paciente nesse primeiro momento, né? Então, apenas use a cabeça para dar um sinal verbal, para dar um sinal para o paciente, um sinal não verbal, desculpa, e fazendo maneios positivos com a cabeça, por exemplo, é uma estratégia para a gente... para o paciente perceber que a gente está prestando atenção em tudo que ele está falando. E principalmente, né, ouça, depois que ele falou, aí sim você vai ter um momento para clarear as suas dúvidas. Eu sempre penso que esse momento da escuta ativa, num mundo ideal, a gente não precisa nem se preocupar em escrever o que está acontecendo. É lógico, o paciente ele vai dar um monte de informação, mas se eu conseguir, por exemplo, gravar o áudio e depois eu posso ir retomando e tomando nota das coisas que eu achar mais importante, é uma estratégia perfeita. Eu entendo, lógico, tem o perfeito e tem o possível. Se a gente estiver ali num contexto que eu tenho 8 pacientes no dia e depois eu vou ter que reescutar todas essas avaliações, vai faltar hora no meu dia para conseguir fazer isso. Mas a gente tem que tentar achar um meio termo para que você consiga prestar atenção de fato no paciente, ao mesmo tempo que você vai armazenando todas as informações que você julgar necessário, tá? E 3 aspectos importantes aqui que a gente precisa ressaltar e precisa ficar muito atento no nosso dia a dia. Não interrompa seu paciente enquanto ele fala. E é muito comum a gente fazer isso, né? A pessoa está falando, a gente já lembra de alguma coisa, a gente já lembra de uma outra pergunta e ele nem terminou a frase, a gente já está colocando uma outra coisa. Não interrompa, deixa ele falar, esgota aquele assunto, depois você passa para o próximo tópico. Olhe nos olhos do seu paciente, tinha falado isso no slide anterior também e coloquei aqui para ressaltar que isso realmente é importante. Lembra, a gente falou na aula passada, nosso objetivo é o quê? Criar conexão com o nosso paciente. A gente só vai conseguir criar conexão se eu estiver olhando para ele atentamente, olhar no olho, por mais que seja difícil às vezes, né? Tem paciente que, eventualmente, ele não consegue ficar confrontando, entre aspas, a gente com o olho, mas a gente tem que tentar procurar isso o tempo todo, tá? Se possível, use questões reflexivas, questões que vai fazer o paciente pensar. Por exemplo, o que acha de voltar a praticar alguma atividade física que você gosta? Então presta atenção, olha a sutileza disso. Ó. Eu não estou falando para o paciente que ele precisa fazer atividade física. Não estou impondo isso. Mas ao mesmo tempo, eu estou colocando para ele que talvez isso seja importante. E por que não?
né? É isso, é uma questão reflexiva e que a resposta ela vai ser dada pelo paciente. Lembra, cuidado centrado no paciente, a decisão, tudo compartilhado com o paciente. E o que ele fala vai ser muito importante. E as atitudes que ele tem vão ser mais importantes ainda. Então ele precisa entender isso, mas a gente não precisa impor isso para ele, tá? Simplifique. Aqui a gente tem o Khaby Lame. Quem não conhece ele, depois põe nas redes sociais aí, que é engraçado. E ele faz muito esse processo de tentar simplificar todas as coisas. E todo vídeo ele termina com essa cara do tipo, putz, tá vendo? É muito mais fácil fazer isso do que do jeito que você estava fazendo. Como que a gente pode pensar em simplificar? Faça perguntas simples para o seu paciente. Então, não adianta você fazer uma pergunta muito longa com um monte de informação. Pergunta, seja mais objetivo. Só mude de pergunta se a dúvida foi realmente resolvida. Terminou aquele assunto? Entendeu o que estava acontecendo e tudo mais? Aí você faz uma nova pergunta. Clareie todas as dúvidas. Não deixa a coisa passar. Então, o paciente falou um negócio, você não entendeu, ou você ficou confuso com data, sei lá, com qualquer informação. Clareie a dúvida, pergunta, então foi isso que aconteceu? Pronto, resolvido o problema, tá? E confirme a resposta. Sempre tenta voltar naquela resposta que o paciente deu e colocar as informações de novo. Então, o paciente contou uma história, você fala, então aconteceu há 2 anos atrás, você sofreu uma queda, e depois da queda você procurou o médico e foi assim, assim, assado. É isso mesmo? Aí o paciente vai confirmar. Então você vai colocar a história novamente com as suas palavras aqui para o nosso paciente. E a gente tem que lembrar, né, a gente está falando de um processo comunicativo, de conversa com o nosso paciente. E a gente tem que saber que a palavra ela tem impacto, né? As palavras são, com certeza, as drogas mais utilizadas pela humanidade, seja para coisa boa, seja para coisa ruim. E a gente tem até um V-Point aqui publicado na JOSPET há 2 anos atrás, 4 anos atrás, desculpa, que o título traduzido fica um pouquinho estranho, né? Mas é assim, Paus e Pedras, o impacto da linguagem na reabilitação musculoesquelética. E o que ele propõe? Ele propõe que a forma como a gente fala com o paciente é importante, e isso pode criar, eventualmente, alguns problemas a longo prazo com o nosso paciente, tá? Então ele até coloca uma tabela, ele sugere algumas palavras que a gente tem que evitar, e ele coloca por que a gente poderia substituir essas palavras. Então, por exemplo, você tem alterações crônicas degenerativas na sua coluna. Ao invés de você falar isso, você pode falar, poxa, você tem alterações normais da idade. Olha a diferença. É sutil, né? Mas quando a gente fala de alteração crônica degenerativa, parece que eu vou ter aquele problema para sempre e que ele só vai piorar. Tudo bem, isso eventualmente acontece, é um processo fisiológico. Nossos discos, por exemplo, eles vão sofrendo com o passar do tempo. E beleza, faz parte da fisiologia, né? Mas a hora que a gente muda o jeito de falar, a gente tira um peso. E a ideia é a gente mudar o jeito de falar justamente para a gente evitar o efeito nocebo, tá? Então, por exemplo, você tem uma doença, você tem uma dor que é crônica, seu problema no tendão é crônico. A gente pode substituir por, seu problema ele pode persistir, mas você vai ultrapassar essa barreira. Então, assim, a gente além de tirar um pouco o peso daquele problema crônico que vai me acompanhar para o resto da vida, eu ainda tento dar um estímulo motivacional para o nosso paciente. Enfim, esse artigo vai estar para vocês, vale a pena a leitura, ele tem várias outras palavras, tá? Aqui eu só trouxe alguns termos que eu achei pertinentes da gente falar. E tem outras frases que, assim, você já falou, eu falei já no meu consultório, muita gente já falou, com certeza, e a gente continua ouvindo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, nossa, o que vai ser de mim quando ficar mais velha? Ou você já deve ter escutado, sua coluna é frágil, sua coluna é envelhecida. Eu tenho uma coluna de uma pessoa de 80 anos. A gente já ouviu isso de algum lugar, né? Você fez um exame de imagem, provavelmente já apareceu essa informação para você. Ou ainda coisas mais agressivas, né? Você não pode fazer isso. Você quer parar numa cadeira de roda? Se você continuar fazendo isso, olha que agressivo, né? Então, beleza. A gente tem que entender que eventualmente está acontecendo um problema e que aquilo pode ter consequências futuras, mas tudo tem que ter, as palavras ela têm o poder. Então, a gente tem que colocar isso de uma maneira mais sutil também,
porque senão o paciente não vai acreditar, não vai comprar a sua ideia. Mensagens finais, então. Já falamos, ó, e essa palavra vai aparecer, eu acho que em todas as aulas, tá? Função, não esquece, a gente avalia a função, a gente lida com função. Se a gente quer retomar a função, eu tenho que avaliar a função. Empatia só vai fazer sentido se ela tiver uma boa técnica por trás. Não adianta nada. Primeiro momento, no seu consultório, lindo, super, que você colocou a cor adequada na parede para o paciente se sentir acolhido, a mesa mais bonita, o melhor café da cidade. Então, assim, tudo isso vai contribuindo para a empatia. Mas na hora de entregar o que você precisa entregar, que é a parte técnica, você não entrega nada. Então, as coisas só trabalham juntas, tá bom? Ouça bem, treine, tá? Para ouvir os seus pacientes e escolha boas palavras para lidar com essa comunicação aí. Tá certo? Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima aula.